Fala rapaziada, beleza? Professor Herbert aqui. Vamos continuar nosso conteúdo de biologia. Agora a gente vai falar sobre engenharia genética, beleza? Aqui a gente vê então aquele conjunto de técnicas que permitem que a gente manipule o DNA. Manipulando o DNA, a gente consegue modificar a molécula, a gente consegue replicar essa molécula, quer dizer, fazer várias cópias dela, a gente consegue identificar sequências de genes, e aí fazendo todas essas técnicas a gente consegue produzir seres vivos que vão ser geneticamente modificados, a gente pode produzir transgênicos, a gente pode produzir clones. Beleza? A gente pode utilizar essas técnicas, por exemplo, em terapias genéticas, a gente pode utilizar essas técnicas em sequenciamento de DNA para poder prever, por exemplo, o aparecimento de características de doenças antes mesmo do indivíduo nascer. Beleza? Então vamos começar falando sobre a tecnologia do DNA recombinante. Tá? Essa tecnologia é legal, ela tem sido bastante útil principalmente na indústria alimentícia, tá? Mas não só na indústria alimentícia, beleza? Mas tem sido bastante útil. E hoje a gente tem uma lei que prevê que é obrigatório que o cara indique que aquilo se trata de um produto transgênico, beleza? Assim, isso é por conta de preocupação da sociedade, tá? Com relação aos benefícios ou malefícios que isso pode causar para a nossa saúde. Essa simples letra T, para a gente é uma informação basicamente vazia, porque a gente não sabe qual foi o gene que ele ganhou ou o gene que ele perdeu, o que, que ele deixa de produzir, o que, que ele passa a produzir, sabe? A gente não tem esse tipo de informação simplesmente olhando essa letra T, né? Ela deveria ser uma informação com mais... vir com mais informações, com um informativo maior a respeito daquele produto, para a gente saber exatamente do que se trata, né? Um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre esse tipo de situação que foi gerada aqui. Tá? Então vamos lá, como é que a gente produz um transgênico? De início, normalmente a gente utiliza bactérias, porque o DNA bacteriano ele é puro, ele não tem proteína associada, então manipular esse tipo de molécula é muito mais fácil, beleza? Não estou dizendo que a gente não consiga manipular DNA de seres vivos eucariontes, a gente consegue também, com técnicas bem semelhantes, tá? Mas tipo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, até porque o material genético de eucariontes ele é muito maior e muito mais, com muito mais informação, beleza? Mas vamos supor que você queira que essa bactéria produza uma substância de interesse seu. Tranquilo? Para que ela faça isso, você tem que inserir nessa bactéria a região do DNA que codifica a produção de moléculas de RNA que vão produzir as proteínas necessárias. Tranquilo? Então você seleciona o gene e pega o DNA da bactéria na forma de um plasmídio. O plasmídio é um DNA circular, beleza? Que a bactéria pode adquirir através de outras bactérias ou do próprio ambiente. Tranquilo? Esse aqui é o DNA original dela, esse aqui é o plasmídio que ela já tinha, porque ela adquiriu, ela ganhou de outra bactéria. Então o que você faz? Você vai usar enzimas chamadas enzimas de restrição, tá? E essas enzimas de restrição, elas cortam o DNA. Aí o que você vai fazer? Você vai usar a enzima de restrição para cortar o plasmídio e o mesmo tipo de enzima para cortar o DNA no trecho que você quer. E aí você vai usar a enzima DNA ligase para unir esse DNA que você queria ao DNA bacteriano. E aí você vai e insere esse plasmídio na bactéria novamente. E aí o que vai acontecer? Essa bactéria passa a produzir aquela substância de interesse. Por exemplo, você quer produzir insulina. Você vai pegar o DNA, o trecho de DNA que codifica a produção de insulina, insere esse DNA no plasmídio e aí essa bactéria passa a produzir insulina. E isso é bastante eficiente, por quê? Primeiro, que é uma técnica rápida de você espalhar esse DNA. Como ele é plasmídio, ele vai ser replicado dentro da bactéria e vai ser transferido para as próximas gerações dessa mesma bactéria e transferido para bactérias diferentes que não têm esse plasmídio ainda, como eu falei, eles podem ser trocados com bactérias. Entendeu? Então ela duplica o plasmídio e passa para outra. Duplica e passa para outra. Sacou? E aí, o ciclo de vida bacteriana é muito rápido. Então elas rapidinho já começam a se proliferar e transferir esses plasmídios. Daqui a pouco você tem produção de insulina suficiente para que seja distribuído, por exemplo, para pessoas que são diabéticas. É um impacto importante na indústria farmacêutica, na indústria de saúde, vamos dizer assim. Beleza? Agora, a gente só não pode esquecer que quando a gente manipula DNA de células eucariontes, a gente tem que ter um cuidado, não por conta de não conhecer o funcionamento, não é isso. É porque o DNA de células eucariontes ele tem muito mais informação, ele é muito mais rebuscado. Então o que acontece?
em um gene, por exemplo, que é um trecho de uma fita de DNA, não da molécula inteira, né, não das duas fitas, mas o trecho de uma fita de DNA, ele tem tanta informação que no meio dessas informações que ele carrega, existem informações que não são usadas. Então, se você pegar, por exemplo, essa fita aqui, ó, essa fita, acompanhando aqui no mouse, ó, por exemplo, ela tem um complemento, que é essa fita aqui. Então, esse trecho aqui, por exemplo, ó, que eu estou marcando aqui, esse trecho aqui, ele não tem informação útil que sirva para produzir proteína. Então ele poderia ser excluído. Mas eu não posso excluir isso do DNA, porque esse trecho, ele tem um complemento. O complemento daquele trecho que gera uma informação que não é útil, pode gerar uma informação útil quando for transcrito. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o trecho e vou produzir o pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro tem todos aqueles trechos lá transcritos, tanto dos exons quanto dos introns. Só que os introns não servem para nada, ou seja, são os intrometidos aí na parada. Aí o que a gente faz? A gente vai fazer um splicing do RNA, a gente vai usar enzimas de restrição específicas para o RNA, vai cortar esse RNA, excluir os introns e juntar os exons, que são os experts da parada. Aí quando você junta os exons, você vai ter um RNA que vai ser usado na produção da proteína, que é o teu interesse. E o que acontece? Nas bactérias, não existem introns. Tá? Tudo para ela é exon. Todo o DNA dela vai ser transcrito. Todo o DNA dela vai servir como informação para a produção de proteína. Então, se eu colocar todo o gene, por exemplo, da proteína X, eu não vou ter a proteína X, eu vou ter esse RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro todo aqui vai servir para poder produzir proteína. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que permitir que a célula produza o RNA mensageiro de verdade, recolher esse RNA mensageiro, e aí eu vou usar uma enzima que é comum em alguns tipos de vírus, são chamados de retrovírus. Esses retrovírus, eles têm uma enzima chamada transcriptase reversa, que utiliza RNA para produzir DNA. E aí eu vou ter o trecho de DNA, tá, exato, que vai dar o RNA mensageiro que eu preciso. Então é esse DNA codificante da proteína X aqui, que eu vou inserir no plasmídio, inserindo na bactéria, e a bactéria passa a produzir a proteína X. Sacou? Deu para entender ou não? Isso já foi questão de prova algumas vezes, tá? Com essa relação de introns e exons. E aí foi uma questão do Enem bem interessante, tá? Que o cara botava lá assim, inserir o DNA codificante da proteína tal, né? No caso era a insulina, inserir o DNA codificante da insulina em bactérias para que elas produzam insulina. Beleza? Não o gene da insulina. O gene da insulina é isso tudo. Tá? O DNA codificante da insulina é só esse trecho aqui que corresponde aos exons, que eu não posso tirar. Eu não posso tirar aqui do DNA original, porque o complemento daquele DNA ali pode originar uma parte que seja codificante de outra proteína diferente, porque é outro gene. Tranquilo? Bom, agora a clonagem. O que seria a clonagem? A clonagem é quando você faz uma cópia genética. Tá? Quando você pega e quer produzir um indivíduo que seja geneticamente idêntico. Então, por exemplo, eu quero fazer um clone do indivíduo A. Eu vou pegar uma célula desse indivíduo, tá? E vou retirar um núcleo dessa célula. Aqui no núcleo dessa célula eu tenho o DNA, né? Que é o DNA que dá as características desse indivíduo A. E aí eu vou precisar de um outro indivíduo, uma fêmea, que doe um óvulo. Tá? Aí eu tiro o núcleo desse óvulo. Através de pulsos elétricos fraquinhos, eu vou inserir aquele núcleo que eu tinha tirado dentro desse óvulo. Aí eu vou ter um zigoto, beleza? Através de um outro pulso elétrico fraco, eu estimulo as divisões desse zigoto, formando um embrião. Beleza? Eu vou produzir vários desses embriões e vou, inserir esses embriões no útero de uma barriga de aluguel. Esse C aqui pode ser a mesma fêmea do B ou pode ser outra fêmea, beleza? Eu vou inserir os embriões nela, fazer uma inseminação artificial, e aí com isso ela vai gerar um clone do indivíduo A. Nota que sempre o indivíduo clonado é o indivíduo que deu o núcleo, beleza? Não é o indivíduo que deu o óvulo, tá? Não é o indivíduo que foi a barriga de aluguel. O indivíduo clonado é sempre o que deu o núcleo. Tranquilo? Bom, hoje em dia a gente tem uma clonagem chamada de clonagem terapêutica, né? São as técnicas que estão se desenvolvendo agora. Você faz esse mesmo esquema,
E aí você pega as células de um determinado indivíduo, faz o mesmo procedimento de inserir o núcleo, né, daquelas células no óvulo, né, que você pegou de um doador, provavelmente um parente, a mãe, uma irmã dele, né? E aí estimula o desenvolvimento para formar um embrião. Esse embrião no início tem tecidos que podem me permitir a origem de células específicas dele. E aí você não tem rejeição, porque o DNA dessas células é o DNA dele próprio. Entendeu? Se é o DNA dele mesmo, essas células vão ter nas membranas proteínas que vão ser identificadas por esse cara como sendo próprias dele. E aí elas não vão ser combatidas. Sacou? Então, se eu souber, né, direitinho como induzir esse desenvolvimento, eu vou poder produzir neurônios, que são células que não perdem a capacidade de se dividir. Eu vou poder produzir uma quantidade maior de células do sangue, por exemplo, no caso de indivíduos hemofílicos que têm isso comprometido. Entendeu? Qualquer tipo de tecido eu posso obter e permitir por exemplo, a cura de determinadas situações que seriam irreversíveis. Tranquilo? Bom, e por último, esse sequenciamento do DNA, que é quando a gente começa a identificar as sequências de genes que o DNA de um indivíduo tem. Então a gente pega, tipo, amostras de célula dele, né, isola o DNA, e aí por meio de enzimas de restrição a gente vai picotar esse DNA dele todo. Picotando o DNA dele todo, a gente faz uma técnica chamada PCR, onde a gente multiplica milhões de vezes esses fragmentos de DNA. E aí a gente começa a fazer comparações. Essas comparações, elas permitem que a gente sequencie o DNA do cara e identifique os genes que ele tem. Aí é isso que é feito, por exemplo, em testes de DNA, isso que é feito para a gente poder identificar a paternidade, né? E permite que a gente consiga prever que se vai se desenvolver ou não naquele indivíduo genes que podem provocar doenças futuras nele, né? Confirmar se esse cara tem uma doença genética, por exemplo, vamos supor uma família que procura um geneticista porque, sei lá, o tio do cara tem uma doença genética rara. Aí o tio é irmão da mãe dele. Aí ele quer saber se ele tem chance de passar essa doença pro filho dele. Então, tipo, pega amostras de DNA ainda dentro do útero, consegue fazer esse sequenciamento para poder ver se o indivíduo vai ter esse gene. Entendeu? A tua possibilidade de transmitir doenças genéticas para os seus descendentes, diagnóstico, qualquer diagnóstico de doença genética pode ser feito por meio dessa técnica. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer coisa, estamos aí, tá? Foi um prazer mais uma vez.